direto ao ponto. Antes de convencer o seu pai a fazer uma holding familiar, você precisa se convencer. Então, parodiando o escritor Simon Sinek, comece pelo porquê. É um forte senso de propósito que inspira as pessoas a darem o melhor de si em prol de uma causa específica. Assim, você deve convencer o seu pai a te livrar do inventário, porque este procedimento vai consumir de 20% a 40% do patrimônio deixado por ele e que poderia ser seu. Você deve convencer o seu pai a te livrar do inventário porque ele já pagou imposto demais. É só perguntar para ele quantos 27,5% dos ganhos dele já ficou com imposto de renda. Talvez ele nem saiba que, quando ele se for, a família empobrecerá por conta das despesas com o inventário. E essas despesas incluem governos, cartórios e advogados. Além disso, é preciso considerar que a grande maioria das pessoas mais idosas, elas têm dificuldade de aceitar mudanças de crenças e ainda acreditam que o inventário seja a única saída. E é aí que você entra, contanto que você já tenha se convencido a respeito. Então, seu pai precisa saber que existe sim uma alternativa ao inventário, algo que até então só estava ao alcance de bilionários, mas que agora está acessível a qualquer cidadão que tenha patrimônio, que pode ser um único imóvel, tenha filhos ou herdeiros, ou alguém para quem deixar os seus bens e não queira que estes herdeiros passem as vicissitudes, os desafios, os transtornos que são próprios de um processo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Aliás, se for judicial, fica ainda mais caro e mais demorado. E é bom que seu pai saiba disso. Fale com ele sobre os familiares do cantor Tim Maia, do diretor de TV Marcos Paulo, da cantora Marília Mendonça, que ainda estão se digladiando na justiça por conta desses famosos não terem aderido em vida a um sistema de planejamento patrimonial da família. Você deve convencer o seu pai a te livrar do inventário, porque ainda em vida ele também poderá gozar de benefícios tributários. Só para você ter uma ideia, os mesmos 27,5% que são pagos sobre eventuais rendimentos, R$50 mil, por exemplo, que ele tenha decorrente de locação de imóveis, eles cairão para 11,33% se ele tiver abdicado do inventário e aderido a um sistema de planejamento patrimonial da família e colocado estes imóveis lá dentro. Para ser mais específico, os 27,5% pagos pelo CPF são reduzidos para 11,33% no CNPJ, que seria a holding familiar criada para guardar o acervo patrimonial da família. Você deve convencer o seu pai a te livrar do inventário porque ele estará prevenindo conflitos familiares no futuro. Isso porque, com adesão ao sistema de planejamento patrimonial da família, já pode ser definido em vida quem vai ficar com o quê. Tudo por quê? Porque este sistema ele é melhor do que testamento, melhor do que doação em vida e até melhor do que seguro de vida. E se a família precisar, aquele genro, aquela nora, aquele cunhado não interferirão no processo e tampouco os bens distribuídos se comunicam com o regime de casamento dos filhos. Você deve convencer o seu pai a te livrar do inventário porque seus filhos e até mesmo seus netos poderão se beneficiar disso. Converse com seu pai e façam ainda hoje a adesão ao sistema de planejamento patrimonial da família. Tudo começa por uma sessão de viabilidade da sua holding familiar e, aliás, é muito mais em conta do que os honorários do inventário, por exemplo. Convença seu pai, clique no link da descrição desse vídeo e saiba como evitar que a sua família sofra com o pesadelo do inventário. E aí, vai procrastinar ou vai resolver?